Olá, meu nome é Silvia Helena, sou estudante do IFMS Campus Campo Grande. E eu sou a Vitória Teixeira, do Campus Campo Grande, do IFMS. Nós somos estudantes do NUV, que é o grupo de voluntariado do nosso campus. Em novembro de 2020, nós nos juntamos aos outros 10 campi do estado, junto com a Faculdade de Illinois, no projeto Solo Fértil para falar sobre a insegurança alimentar. Foi aí que surgiu a nossa proposta, Papel Semente, uma alternativa sustentável de enfrentamento à insegurança alimentar. Insegurança alimentar é quando alguém não tem acesso pleno e permanente aos alimentos. Segundo uma pesquisa feita pelo projeto Olhe para a Fome, mais da metade da população brasileira vive nessa situação, nos mais variados níveis, sendo eles o nível leve, quando há uma incerteza em relação ao acesso aos alimentos e sua qualidade, o nível moderado, quando tem uma diminuição quantitativa especificamente no cardápio dos adultos e o padrão de alimentação já não é mais o mesmo. E o nível grave, quando toda uma família é afetada pela insegurança alimentar, inclusive as crianças. A insegurança alimentar cresceu por todo o país, mas ela afeta significativamente as regiões Norte e Nordeste. A região Norte tem cerca de 7,5% de toda a população brasileira, e dentre eles 14,9% estão enfrentando a fome. Já a região Nordeste tem o maior número de insegurança alimentar grave do país, sendo cerca de 7,7 milhões de pessoas. Por conta da pandemia, muitas famílias que mantinham uma renda estável tiveram que cortar gastos e por isso elevaram o número de insegurança alimentar leve no país. Daí surgiu a ideia de distribuição de papel semente, que é uma alternativa sustentável que visa reduzir os dejetos que iriam para a natureza e a gente pretende estimular as pessoas a produzirem alimentos dentro de casa. Nosso projeto foi dividido em algumas etapas, sendo elas a pesquisa sobre a temática, em seguida a aplicação do questionário socioeconômico, a produção dos papéis sementes, a escrita sobre o plantio e manejo, a distribuição e, por fim, o acompanhamento. Nós estamos na segunda etapa do projeto, tendo em vista que um questionário foi elaborado e enviado ao Comitê de Ética, mas ele infelizmente ainda não foi lançado. Por isso, nós fizemos um questionário introdutório que falava sobre as hortas urbanas, a distribuição de papéis sementes e as ações informativas nas redes sociais. Agora eu vou explicar como é feito o processo de produção do papel semente. O papel semente é dividido em algumas etapas, e a primeira consiste em fincar o papel por meio de rasos e depois cobrir ele com um pouquinho de água e deixar de molho por alguns minutos. A próxima etapa da produção do papel semente é bater no liquidificador até virar uma massa homogênea. Quando estiver com a textura de polpa, é só reservar em uma outra vasilha. Nessa última parte, é preciso pegar a peneira, mergulhar na polpa do papel, deixar escorrer um pouco a água e despejar no tecido. Assim que jogar no tecido, já pode derramar as sementes e esperar secar, que o papel semente vai estar pronto. E para podermos chegar a essa conclusão do papel semente, começamos a analisar dados super importantes para podermos entender a situação onde estávamos trabalhando. Segundo uma pesquisa do IBGE do ano de 2017 e 2018, a população em segurança alimentar ela chegava a cerca de 63,3%. E em segurança alimentar, ela chegava a 36,7% da população. Como já sabemos, na insegurança alimentar, possui graus para determinar eles. No grau leve de insegurança alimentar, eles chegavam cerca de 24% da população. Na moderada, chegava de 8,1% da população. E no grave, que determina a fome, é de 4,6% da população. Com essa análise feita,
podemos ver que a partir do ano de 2020, a fome ela praticamente dobrou. Ela chegando a 9,5% de insegurança alimentar grave, estimando cerca de 10,3 milhões de brasileiros passando fome. Então, com base nessa preocupação, nós tivemos que analisar mais comprimidamente a situação regional em que estamos vivendo, que é a região do Mato Grosso do Sul. Com base nas informações pesquisadas, nas informações encontradas, cerca de 37% da população sul-mato-grossense estava sofrendo em algum grau da insegurança alimentar. E cerca de 40,9%, sendo eles 27%, estavam sofrendo de insegurança alimentar leve e cerca de 8,9% estavam sofrendo de insegurança alimentar moderada e 4,9% estavam sofrendo de insegurança alimentar grave. Para podermos analisar os vários fatores que influenciam nessa preocupação da insegurança alimentar na região sul-mato-grossense, nós pegamos os seguintes gráficos. Então, no gráfico de distribuição da população de Campo Grande, podemos observar que a distribuição da população em si se localiza mais na extremidade da região da capital, onde podemos observar no outro gráfico, que é a distribuição de pontos de feiras livres. A distribuição dessas feiras livres se localiza mais na região central, onde podemos observar no gráfico anterior que a população ela não está tão localizada ali no centro, mas sim na extremidade. Isso prejudica muito a situação das pessoas que não estão com situações favoráveis de se locomover para a região central da cidade de Campo Grande, da capital, para ter o acesso de alimentos saudáveis. Então, por meio dessa ação em prática, pretendemos, por meio da produção e distribuição do papel semente na comunidade externa e tanto na comunidade interna, incentivar a produção de alimentos saudáveis dentro do domicílio e, consequentemente, a melhorar o estilo de vida de cada pessoa. E também podemos ajudar tanto ecologicamente e tanto socialmente essa região de Campo Grande.